Oi, gente. Vou fazer comentários sobre esses dois livros, A Cura pelo Amor e 365 Histórias para Dormir. Esse do padre Alir Sanadioto. Ai. É bem importante isso, né? Quer ver? Eu vi correlação entre os dois livros, por isso eu vou fazer comentários dos dois. Capítulo 9, os desejos do corpo. Toda pessoa necessita de ar, água e comida para viver. Há uma expectativa em nosso corpo de que pelo menos essas três necessidades sejam satisfeitas. De modo semelhante, como pessoas humanas que saímos do amor, temos uma expectativa permanente, ser amados. Quando saímos de Deus, que é amor, para sempre saímos marcados com essa expectativa, com esse desejo. Temos a sede e a fome permanente de ser amados. Tínhamos uma expectativa ao chegar a este mundo. Receber aquilo que recebemos quando fomos formados pelo amor. Por amor, Deus nos criou e com Ele nos marcou e selou. Essa é a maior fome e desejo do ser humano. E a maior frustração é quando isso não ocorre. Nenhum de nós foi amado pelo pai e pela mãe tanto quanto Deus nos amou. Assim, sempre continuamos com saudade de Deus. Santo Agostinho definiu isso quando disse: Meu coração só encontrará sossego quando repousar em Deus. Assim como quando não recebemos oxigênio, água e comida, nosso corpo tende a morrer. Aquele que não se sente amado, querido e desejado tem dentro de si um instinto e desejo de querer morrer. Mesmo que na maioria das vezes isso permaneça em nível inconsciente, escondido dentro da pessoa. Tal desejo nem sempre é admitido explicitamente, mas aparece expresso em frases deste tipo: Para mim, nada dá certo. Não sei por que eu vim a este mundo. Não sei por que nasci. Não sirvo para nada. Ninguém gosta de mim. Se eu morresse de uma vez, assim ao menos terminaria de sofrer. E tantas outras expressões de autodesprezo. Todas elas manifestam indireta e inconscientemente o instinto de morrer e o desejo de desaparecer. Conhecendo seu passado e sua história de vida, veremos que na concepção e durante a gestação ou depois essa pessoa não se sentiu amada. Não importa o motivo. Ela não se sentiu suficientemente querida, desejada e por isso tem o desejo de morrer. A expectativa básica essencial de ser amada que ela tinha ao entrar no mundo não foi correspondida. Se o corpo não tem a necessidade básica do ar, comida e bebida correspondida, ele morre. Por isso, em nível emocional, a pessoa que não se sentiu amada, desculpa pela pausa, por isso, em nível emocional, a pessoa que não se sentiu amada, que não tem correspondido a essa expectativa, carrega dentro de si o desejo de morrer. E a solução é o amor que vem de Deus pelo Espírito Santo, como trataremos no capítulo seguinte. Aí, vou correlacionar com esse aqui. Peraí. Simba e a Roca. História 24. Simba era o filho de um mercador que viajava para muitas terras distantes, comprando e vendendo mercadorias. Em uma das muitas viagens, o navio mercante parou em uma bela ilha onde Simba decidiu tirar uma soneca. Quando acordou, descobriu que o navio havia zarpado sem ele. Ele se viu em um vale cheio de diamantes, cercado por montanhas íngremes. Grandes serpentes se escondiam da roca. A enorme ave que vivia em cavernas durante o dia e saía à noite. Simba amarrou um pedaço de carne a si mesmo e a roca o pegou e o levou para seu ninho, escapando desta forma do Vale dos Diamantes.
Ó, vou comentar depois, tá? Daniel Honesto, história 25. Uma vez um lenhador perdeu seu machado no rio. Ele ficou ansioso e começou a procurar seu machado. Um anjo apareceu e perguntou-lhe o que havia acontecido. E o lenhador contou-lhe sobre seu machado. O anjo mergulhou no rio e encontrou um machado dourado. Este machado é seu? Perguntou ele. Não, respondeu o lenhador. O anjo mergulhou novamente e veio com um machado de prata. Este também não é meu, disse o lenhador. O anjo mergulhou pela terceira vez e trouxe o machado do lenhador. Sim, esse é o meu. O anjo ficou satisfeito com sua honestidade e lhe deu todos os 3 machados. História 26. Chico e a garça. Havia um cozinheiro chamado Chico. Seu mestre teve visitas para o jantar e Chico foi instruído a assar uma garça. Chico sentiu fome e por isso comeu uma perna da garça. Na hora do jantar, quando o mestre viu uma perna faltando, ele gritou: Chico, por que essa garça só tem uma perna? Chico respondeu: Senhor, o senhor não viu uma garça guindaste antes? Ela só tem uma perna. Para dar uma lição em Chico, na manhã seguinte, seu mestre o levou para a lagoa próxima. Chico exclamou: Olhe, mestre, as garças só têm uma perna. O mestre bateu palmas e todas as garças baixaram suas outras pernas e voaram para longe. Seu idiota! Você viu que elas têm 2 pernas? Gritou o mestre. O esperto Chico respondeu: Senhor, por que você não bateu palmas na mesa? Você teria comido as 2 pernas. Eu vou adiantar para vocês que essas histórias é sobre o valor da vida, tá? Esse Simba aqui, ele é filho do mercador. Ele não é o mercador, ele é o filho. E ele vai com o pai dele para as viagens, né? Para comprar, para vender, eles ganham muito dinheiro, né? Estão sempre zarpando. E aí eles vão para o quê? Para um vale cheio de diamantes. E aí o filho, ele dorme. E quando acorda, cadê o pai? Foi embora, deixou ele para trás. E ele tá num lugar cheio de diamantes, lembrando, né? Com grandes serpentes. E olha o que ele faz. Quando ele acorda, ele fica desesperado. Ele amarra um pedaço de carne nele para atrair a ave, para tirar ele daquele lugar. E aí ele consegue. Ele finalmente o quê? Escapa do quê? Do Vale dos Diamantes. Mas por que escapar de um lugar tão maravilhoso como esse? Porque é cheio de serpentes. Ó. Aqui é o seguinte. O pai dele, ele provavelmente chegou ali e se deslumbrou com os diamantes. Pegou tudo quanto podia, encheu o navio, foi embora, deixou o filho para trás. Isso aqui é sobre isso. Ó, alguém que foi deixado para trás. Entendeu? Ou que se sentiu deixado para trás. Por causa de vislumbre. Vislumbre do que ganha, entendeu? Ganância. Ganância. Enquanto esse filho aqui, no desespero, o que vale os diamantes? Não vale nada. Quem que tá brigando pelos diamantes? As cobras. E quem que pode ajudar ele? A ave. Ele não quer ficar ali. Ele quer sair dali. Ali é o pesadelo para ele. Primeiro, ele foi abandonado por causa desses diamantes. Então, para ele, esses diamantes representam o quê? Abandono.
É por causa disso que eu fui abandonado. Então, toda vez que eu olho para isso, eu sei que isso é mais importante que eu. É por causa disso que meu pai me abandonou. Por causa de dinheiro. Por causa de... Dinheiro não. Diamantes. Com certeza, meu pai não esqueceu os diamantes. O navio dele tá cheio de diamantes. Ele tá lá na frente. E me deixou para trás. Quer dizer, eu não valho nada. Eu não valho nada. Eu não sou um diamante, né? Eu sou de carne e osso. É sobre isso. Desvalorização da vida. E agora eu tava falando para vocês sobre o aborto. Sobre os fetos. É isso, a desvalorização da vida. Se você ganhar um diamante na mão, alguém te der, você vai jogar fora? Duvido. Se alguém te der uma nota de 100 reais, quanto que vale uma vida? 50, 10 reais. 2 reais você não joga fora. Nem uma moeda de R$ 1. Aqui o Daniel Honesto, que Deus falou comigo, é o seguinte. O anjo pergunta, né? O machado de ouro é seu? Ele perdeu o machado. Não, o machado dourado não é meu. O de prata é seu? Não. Não. O meu machado é o mais feio. Tá? É o mais simples, ó. Trouxe o machado do lenhador. Quem que é o seu filho? E não importa como a situação se apresente ou a sua vida se apresente. Essa é a minha vida. Esse é o meu filho. Esse é o meu marido. Essa é minha esposa. Esse é o meu trabalho. Não importa que o seu trabalho não é de ouro, não é de prata, é o meu. Reconheça aquilo que é seu. O restante você vai ganhar, ó lá, pela honestidade. O que é honestidade? Reconhecer a situação e valorizar ela, porque, ó, depois ele ganhou os 3 machados. Às vezes, a sua vida tá que nem esse machado aqui. E você não reconhece, essa vida não é minha. Ou pode ser que as pessoas não estejam reconhecendo você. E você precisa do quê? Se curar pelo amor. É que o anjo tá dizendo. Essa é a sua vida, esse é o seu trabalho. Valorize isso. Você vale muito mais que diamante, mesmo que alguém tenha deixado você para trás e seguido. Às vezes aquilo que você tá lutando, ó, as serpentes estão em volta disso, atraindo você, vem. Não, ele foi esperto. Não, eu não quero ficar nesse lugar. Eu quero, ó, a minha vida é mais importante. Aqui no terceiro, o Chico e a Garça. Tem uma história real, eu não sei se é do homem que inventou o chantilly. Tem uma história de um cozinheiro, porque antigamente os reis, eles gostavam de ter tanto cozinheiros quanto bobos da corte, né? Pessoas que o servissem ali. Só que se o rei não gostava de algo que era feito para ele, e assim, cozinha assim, às vezes a receita desanda, né? Se o rei não gostasse de qualquer coisa, ele mandava o quê? Cortar a cabeça. Então, aquela história da Alice no País das Maravilhas, cortem a cabeça dele, cortem a cabeça. É o símbolo da realeza, né? Então, antigamente era assim, qualquer coisa, manda cortar a cabeça. Cabeças rolarão. Então, ele... tem um cozinheiro famoso que inventou algo, que eu acho que é o chantilly. Ele produziu algo, um jantar para um rei. O negócio desandou, não sei se queimou, aconteceu alguma coisa. E aí, o que ele fez? Cometeu suicídio. Sim. Porque ele
antecipando a morte dele, preferiu tirar a vida dele do que esperar que alguém mandasse cortar a cabeça dele. Ele se antecipou, e também pela humilhação pública. Você precisa lidar com os erros, com as falhas e aceitar que o seu valor não está naquilo que te rodeia. Essa vidinha aqui, ó, é importante, e não é o machado, não é o seu instrumento que faz você valioso. Por exemplo, eu voltei a escrever na caneta. Se eu publicasse um livro na caneta mesmo, sabe? E sei lá, de repente mostrasse, né, o livro todo feito, a caneta, teria menos valor que um livro escrito. Poderia escrever no guardanapo, poderia escrever, sei lá, na orla do vestido. Tanto faz. O importante é o trabalho que você faz, o importante é a dedicação sua, o importante é a vida. Ai, tá acabando a bateria. Então aqui, ele tá com fome. Muitas vezes as pessoas cozinhavam, faziam seus trabalhos em péssimas condições. O problema aqui é que ele come, né, uma perna da garça. E o que o rei quer é um trabalho final. Ele não importa com a vida que está fazendo aquilo, como, por exemplo, nós podemos falar de trabalho escravo, né, de pessoas que são mal remuneradas, como aqui no Brasil, em outros países. Eu gosto muito da história do Francisco de Assis. O pai dele tinha uma fábrica. Um dia ele resolveu visitar a fábrica. Ele não gostou do jeito que o pai dele tratava aquelas pessoas. E foi aí tudo estopim que ele decidiu largar tudo, tirar toda a roupa, ficar nu e abandonar o pai dele. Porque o problema todo do Francisco foi principalmente com o pai. E aqui ele provavelmente cortariam a cabeça dele. Porque ele comeu, por mais que a história seja engraçada, aqui eu vejo, sabe, a falta da valorização da vida. A minha mãe foi empregada doméstica quando criança. E ela dizia sempre que as patroas trancavam a geladeira. Sabe, aquilo que o patrão comia, ela não podia comer. A comida da empregada era diferente. Às vezes descontava o almoço. Então, a vida ela está desqualificada, desvalorizada completamente. Por isso as pessoas zarpam com seus diamantes e as vidas ficam atrás, sinceramente. É isso. Mas, ó, é pura pelo amor. Tchau, Deus abençoe vocês.